Meus irmãos, hoje nossa igreja começou uma nova série de mensagens, cujo principal objetivo é falarmos sobre esperança. Falar sobre esperança em um mundo onde as pessoas estão se desestabilizando por questões mínimas, é algo muito pertinente e oportuno. Pensar sobre esperança é pensar principalmente em algo que transcende aquilo que nós estamos vivendo momentaneamente. Então nós esperamos no decorrer desse mês de setembro, trazer aos irmãos, trazer à Igreja de Jesus, estudos que nos levem a confiar nesse Deus, que acima de tudo é poderoso para renovar as nossas forças, trazer esperança para aqueles desesperançados, trazer alento para aquelas pessoas que não sabem mais o que fazer na vida. E hoje à noite, para pensarmos um pouco sobre esperança, e o nosso foco aqui é não perca a esperança, não perca a esperança. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 13, pode localizar na sua Bíblia em forma digital, na forma impressa, enquanto eu estou apanhando aqui desse copo. Pronto, consegui, derrotei. Tive esperança e derrotei. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 13, diz assim, a palavra do nosso Deus, palavra eterna. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi levado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e deixaram-se levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade no dia seguinte, começaram a jogar carga ao mar, e ao terceiro dia, com as suas próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuavam sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar essa avaria e essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite me apareceu o anjo dos Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temais. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Esse texto revela que Paulo, um homem de Deus, estava sendo levado para a Itália, para Roma. Paulo era um homem inocente. Paulo estava preso por conta da conspiração dos judeus, que não admitiam que Paulo, que era um judeu, tenha se convertido ao cristianismo e agora esteja pregando em nome de Jesus. Eles prenderam Paulo, Paulo estava encarcerado,
Diante do rei Agripa, depois de ter uma audiência com o mesmo, o rei Agripa concluiu que Paulo era um homem inocente. Mas, como Paulo apelou para Roma, e sendo Paulo um cidadão romano, ele tinha esse direito, então o rei Agripa não teve outra alternativa a não ser enviar o apóstolo Paulo para Roma, para ele passar pelo tribunal de César. Sendo assim, Paulo, juntamente com o centurião Júlio, embarcaram em uma viagem até Roma. Nessa viagem, Paulo e os demais estavam bem, começaram uma viagem muito boa. Eles estavam partindo de um porto chamado Bons Portos, da cidade de Laceia, no sul da ilha de Creta. A embarcação tinha o objetivo de chegar ao porto de Fenícia. Era tempo de inverno, e eles não queriam ficar atracados ali naquele Bons Portos ali. Eles não encontraram a estrutura que eles gostariam. Então eles resolveram ir para uma outra região e ali esperar o inverno passar. Mas logo na saída do porto Bons Portos, eles encontraram algo favorável para a viagem, um vento tranquilo. E ao se deparar com esse vento tranquilo, eles se animaram e a viagem começou a seguir rumo a esse porto. Só que de repente, uma tempestade atingiu-os. E eles começaram no mar ali viver uma situação de inquietação. Aquilo que começou tranquilo, aquilo que estava dentro de um plano, foi totalmente alterado. Aqueles homens então começam a se desesperar. A tempestade levou aquela embarcação para ficar à deriva no oceano. E ficar à deriva no oceano é algo muito, muito complicado, e principalmente diante de uma tempestade. Aquela tempestade, embora a tradução bíblica traga essa expressão tempestade, ela tem principalmente uma conotação como se fosse um tufão que atingiu aquela situação ali, aquela embarcação. E eles estavam ali, literalmente, no olho do furacão. E naquela situação, aqueles homens começam a perder a sua esperança. E eu quero agora, inicialmente, olhar com você a evolução da perda da esperança. Sim, a esperança, ou melhor, a perda da esperança tem uma evolução. Olha só o que a palavra de Deus nos mostra como essa evolução para a perda da esperança. A perda da esperança para aqueles homens daquela embarcação começou quando eles perderam o controle. Sim, o verso 15 que foi lido diz que o navio foi arremessado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e aí eles cessaram as manobras e ficaram à deriva. O piloto estava segurando o timão, mas a tempestade era muito forte, não conseguia controlar. Aqueles homens não tinham mais o que fazer. Eles tinham controle de uma grande embarcação. Eles estavam ali preparados, equipados para enfrentar a viagem. Mas de repente, houve uma perda do controle. A perda de controle leva uma evolução, a perda de esperança. Você tem um controle da sua vida financeira. De repente algo desestabiliza a sua vida financeira. Ou você não consegue lidar com uma situação adversa. E essa semana que passou, ficamos chocados com uma cena muito triste que aconteceu no nosso país. De um pai que assassinou a sua esposa, jogou seus filhos pela janela e depois se suicidou. Segundo relatos, entende-se que ele não conseguiu lidar ali com as questões financeiras. Aquele homem tinha uma vida controlada. A esperança dele foi-se embora quando ele começou a perder o controle da sua vida financeira. Aqueles homens começaram a evoluir na sua perda da esperança, começando pela perda do controle da situação. A evolução, ela progride, conforme podemos observar ainda no texto. O próximo passo é dificuldade de executar funções simples. O verso 16 narra que aqueles homens tiveram uma grande dificuldade para conseguir resgatar o bote salva-vida, ou melhor, o barco salva-vidas. Uma função simples que aqueles marinheiros experientes conseguiam fazer em dias
onde eles estavam controlando, em dias que o mar estava calmo. Resgatar e pegar aquele barco salva-vida era algo tranquilo. Mas quando nós começamos a perder a esperança, perdemos o controle, agora nós não conseguimos executar funções simples, como essa que aqueles marinheiros experientes deveriam conseguir executar, que é pegar um barco salva-vidas. E assim também acontece na nossa vida. Eu estou sem esperança. Funções simples eu não consigo mais executar. Eu não consigo mais, por exemplo, demonstrar um sentimento de carinho para com um familiar, porque eu perdi a minha esperança. Algo simples. Começamos a deixar de executar porque a nossa esperança começou a esvanecer-se por causa de uma forte tempestade que nos assola momentaneamente. Começo então a olhar para aquilo que eu executava com uma maneira tão fácil, agora é um peso, é um fardo. Sair de casa para trabalhar é algo complicado. No passado eu saía alegre, contente, mas depois de pressões, de dificuldade, eu não consigo vender, eu não consigo produzir, eu não tenho mais esperança, e trabalhar se tornou um fardo. Aquela função simples deixou de ser simples porque eu comecei a perder a minha esperança. Aqueles homens mostram mais um pouco da evolução quando eles começaram a perder a esperança. Agora no verso 17. O verso 17 mostra que eles fizeram o uso de todos os recursos. Lançaram mão de todos os meios para reforçar com cordas o navio. Eles usaram todos os recursos que estavam disponíveis a eles naquele momento. E aí, quando todos os recursos acabaram, o que fazer? Uma coisa é você ser demitido e você tem uma provisão financeira. E aí você faz uma provisão financeira, de repente, para 6 meses ou 12 meses. Mas e quando o tempo começa a se avançar e nada de emprego? Você começa a fazer uso dos recursos que lhe são, que você poupou. E os recursos começam a acabar. De maneira que você não sabe mais o que fazer. Você usou todos os recursos, de repente, para manter o teu casamento. Mas você está vendo que nada daquilo surte mais efeito. Você mudou, você agora parou de chamar atenção, criou momentos, criou tudo, mas ainda assim, não sabe mais o que fazer. A sua esperança começa a minar. Sua saúde, você usou todos os recursos, seu dinheiro, foi em todos os médicos que as pessoas indicam, foi em todos os lugares, nada. O que acontece com a nossa esperança? Começa a diminuir, começamos a perder. Aqueles homens começaram a perder sua esperança, perderam o controle da situação, não tinham mais facilidade para executar diante da tempestade funções simples, começaram a lançar fora os recursos, e aí vem o medo da situação. Aqueles homens tinham medo de encalhar no banco de areias, e aquele medo leva muitas vezes as pessoas a travarem, porque o medo nos trava. Você tem uma possibilidade de avançar na vida, mas o medo trava você, ao ponto de que você não consegue olhar oportunidades. Aqueles homens estavam com medo, e não é para tanto. Um tufão, uma tempestade violenta, fazendo com que o barco fosse jogado de um lado para o outro no oceano. Qual é a pessoa que não teria medo naquela situação? Aqueles homens estavam com medo, e o medo foi instaurado, e o medo é um agente muito usado para a perda da esperança. Eu tenho medo, eu não consigo olhar a esperança. Eu tenho medo do Brasil quebrar. Logo, se eu sou investidor, eu não vou investir no Brasil. Eu tenho medo dessa economia instável. Logo, eu não vou abrir mais um ponto de venda. Logo, eu vou mandar funcionários embora. Logo, eu vou agora tirar meus filhos de algumas escolas que eles fazem como cursos de capacitação. Eu tenho medo. E o medo ele começa a travar e ser uma reação em cadeia. Aqueles homens estavam com medo. A evolução ainda da perda da esperança, conforme podemos ver, é a diminuição do ritmo.
O verso 17 diz que eles também baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Ou seja, eles estavam indo, literalmente, quando eles saíram do porto Bons Portos, de vento em polpa. Estavam focados. Temos uma meta, vamos chegar, vamos passar o inverno. Já pensou, manta quentinha, fogueira, chocolate quente, vai ser algo gostoso, Netflix, tudo ali do bom e do melhor. Mas no meio do caminho aconteceu um verdadeiro desastre. Aquele ritmo que estava indo muito bem, agora eles baixam a vela. Não tem o que fazer. Não vou caminhar, não vou acelerar. O desânimo toma conta de pessoas quando perdem esperança. Eu não vou mais avançar, eu vou diminuir meu ritmo, enquanto outros estão falando, vamos para frente, vamos estudar, vamos nos capacitar, acredite, Deus está conosco. A pessoa, quando começa a perder sua esperança, fala, não é comigo, eu já tentei no passado, já fiz isso uma vez, e não deu certo. Mudar de área de emprego, não dá, não quero outra. E aí começa a diminuir o ritmo, começa a se entregar à situação. E quando essa pessoa menos espera, menos vê, ela está totalmente dominada por aquilo. E por fim, nós podemos ver a perda da esperança, quando chega talvez a um estágio muito sério, que é a perda do patrimônio. Aqueles homens começaram a lançar a carga ao mar. O verso 18 diz que no segundo dia eles começaram a lançar a carga. E no verso 19 fala que no terceiro dia eles começaram a jogar a armação do navio, ou seja, os móveis do navio. Eu tenho esperança, vai melhorar, as coisas vão evoluir para o bem. Mas chega um momento que não, aí começa o quê? A pessoa se desfazer do patrimônio. Ele demorou, ou ela demorou 20 anos para conseguir conquistar um imóvel. E por causa de uma crise, em menos de um ano, ele tem que vender o imóvel, não tem mais o recurso, começa a se desfazer dos bens, começa a se desfazer de tudo. Uma pessoa como essa também começa a ser afetada pela perda da esperança. Perdi meu patrimônio, perdi minha casa, perdi tudo que eu demorei anos para conquistar. Foi jogado literalmente água abaixo, como aqueles homens naquela embarcação. Gente, a coisa pode ficar pior? Pode ainda. Olha só como a evolução da perda da esperança ainda não terminou aqui com esses homens. O verso 20 que foi lido diz: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Talvez uma das questões muito difíceis de lidarmos com a esperança é quando o sofrimento ele se arrasta por um longo tempo. Quando nós estamos enfrentando uma situação momentânea, um dia, uma semana de dificuldade, é dureza. Mas quando as coisas começam a se arrastar na nossa vida por meses, por anos, por décadas, aí, meus queridos irmãos, a nossa esperança diminui a níveis quase zero. Porque o nosso sofrimento é grande. Aqueles homens estavam há dias no mar, sem saber se era noite, se era dia, eles não tinham nada. Pensando principalmente que naqueles dias os homens no oceano se conduziam principalmente pelas estrelas. Ainda hoje é feito assim. Eles não conseguem identificar se é dia, se é noite. Apenas que tem uma tempestade muito grande. E eles começam a perder totalmente a esperança. Um longo tempo de sofrimento leva pessoas a perder a esperança. Como nós podemos observar, a perda da esperança daqueles homens não ocorreu ao som do primeiro trovão. Também não ocorreu com as primeiras gotas da tempestade. Houve um processo. Esse processo
ele também ocorre na vida de muitas pessoas aqui. Começa com o desemprego, começa com a negligência de um sinal, começa com um filho que começou a ficar quieto, se trancar, ou com uma desestabilização no casamento. A evolução da perda da esperança, ela começa pequena e depois se torna coisas grandiosas. Aqueles homens foram afetados, aqueles homens perderam a sua esperança, ao ponto de largarem ali o timão, largarem os remos e ficarem dentro de um navio esperando a morte. Isso é reflexo de alguém que não tem esperança. E essa evolução está presente na vida de muitas pessoas, hoje, no nosso país, nos nossos lares, aqui na igreja. Pessoas que passam por tudo isso, venderam patrimônio, estão aí há um tempão sofrendo com uma doença, sofrendo com o ente da família enfermo que você tem que cuidar, e aquela doença só piora, outros que estão desempregados há muito tempo, e aí quando vamos falar de esperança, a pessoa está até cauterizada. Como assim esperança? Eu não espero mais nada dessa vida, eu não tenho mais expectativa nenhuma, eu não sei mais o que esperar. Esperar o quê? De quem? Aonde? Eu não tenho mais esperança. Meu irmão, em nome de Jesus, eu oro, e uma das razões para que nós, Igreja Batista Betel, estejamos trabalhando com essa temática, é para dizer que Jesus é poderoso para quebrar qualquer evolução que leva alguém a perder a esperança. Jesus é poderoso para restaurar aquilo que as coisas adversas da vida, as tempestades da vida tentam tirar como tua esperança. E nós podemos ver a evolução da conquista da esperança também nesse texto. Olha só como a conquista da esperança, ela se deu naquela situação. O caos estava instaurado, pessoas estavam desesperadas, ninguém sabia mais o que fazer, ninguém comia há dias. Agora começa a evolução de Deus para conquistar a esperança no coração daqueles homens. E a primeira forma, ou o primeiro passo para essa evolução acontecer, foi Deus trazer a consciência do erro para aqueles homens. O verso 21, Paulo diz: depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e essa perda. Ao olhar para essa expressão de Paulo, Paulo não é nada politicamente correto, Paulo não estudou em nenhuma escola de psicologia, ele poderia nesse momento falar: não, agora eu tenho que trazer palavras de alegria, falando: não, vai amanhã aparecer sol. Não, Paulo já começa com uma expressão bem direta: se vocês tivessem me ouvido, nós não estávamos aqui. Porque isso faz parte da evolução para conquistarmos a esperança. Porque nós precisamos ter consciência do que nos levou a perdermos a nossa esperança. Porque se eu não tenho consciência do que me levou a perder a minha esperança, eu corro o risco de cometer os mesmos erros, e os mesmos erros, e os mesmos erros de maneira recorrente em minha vida. É por isso que Deus, através de Paulo, aqui ele faz questão de falar para aqueles homens: olha, nós estamos numa situação como essa, porque vocês não me ouviram. E quantos aqui não estão, às vezes, ou já enfrentou na vida uma situação complicada, e até perdeu esperança por não ter dado ouvido àquilo que a palavra de Deus instrui? Quantas pessoas optaram, por exemplo, por um casamento com uma pessoa que não serve a Deus, e depois sofre graves consequências? Quantas pessoas começaram um negócio com uma sociedade, com uma pessoa trambiqueira, e não deu ouvidos? Quantas pessoas não deram ouvido aos pais, quando os pais disseram: filho, não ande com essa pessoa? Então, ter a consciência do erro é o primeiro passo para que nós possamos ter esperança. Eu errei, mas não quero errar mais. Percebem?
eu errei, mas em nome de Jesus eu não quero mais cometer esse erro. Podemos ver ainda a evolução para conquistar a esperança, com coragem para enfrentar os desafios. Aqueles homens perderam a coragem. O verso 22, Paulo ele traz justamente essa palavra, recomendando aqueles homens para ter coragem. Paulo diz: coragem, não desanimem. Meus irmãos, quem perdeu a esperança precisa ouvir isso: coragem, não desanime. Se você está desanimado, se você perdeu a esperança, tenha coragem, não desanime. A tempestade não é maior que Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas estão subjugadas ao nosso Deus, inclusive a criação. Não há nada que não esteja subjugado a Jesus. Deus ele recomenda aqueles homens ter coragem. Aqueles homens estavam desequilibrados, desajustados, não tinham esperança. E a coragem, ela é um elemento fundamental para vencermos as lutas da vida. Coragem para sair de casa, coragem para bater na porta para entregar outro currículo, coragem para conversar com o filho, coragem para enfrentar uma situação adversa, coragem para estudar, levantar de madrugada, dormir menos para se preparar para um concurso, coragem para enfrentar os seus medos, coragem. Essa coragem, meus irmãos, faz parte de pessoas que têm esperança. E se você não tem coragem, Deus é poderoso para te dar coragem. Há uma evolução. Outro passo que nós podemos ver para conquistar a esperança é foco. Aqueles homens estavam com medo, perderam ali a certeza de que eles iriam ser salvos. E no verso 22, Paulo diz: olha, nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Foco. O foco ele vai nos ajudar a olhar para aquilo que de fato tem valor. Aqueles homens precisavam entender que a vida deles era mais importante do que o navio. Eles precisavam do foco certo. Eles precisavam olhar para a direção correta. Eles precisavam olhar para o alto, para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós perdemos o foco quando perdemos também a esperança. E quando nós começamos a colocar no papel, por exemplo, eu errei, Deus me deu coragem, eu vou enfrentar esse desafio, estou aqui passando lutas, mas em nome de Jesus eu creio que Deus vai me ajudar. Eu estou focado, um dia de cada vez, um gigante por dia, vou enfrentar em nome de Jesus e vou orar, vou jejuar, vou clamar. E eu vou valorizar aquilo que de fato tem que ser valorizado. Deus poderia falar: não, eu vou salvar o navio, vai morrer todo mundo. Não tem sentido. Navio inteirinho, bonitão, e as pessoas todas mortas. Não. O que Deus fez foi colocar o povo a enxergar a coisa certa. Talvez você queira salvar algo que não tem mais esperança para ser salvo. Você perdeu o foco. Você quer de repente voltar para um trabalho que você não vai conseguir. Às vezes você queira conquistar algo que não tem mais o que conquistar. Foco. O foco certo em Deus vai te levar à direção correta, a você conquistar a esperança. Outro ponto que nós podemos ver aqui nesse texto que foi lido, é ouvir a palavra de Deus. O verso 23 diz que Paulo teve a aparição de um anjo. Diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Paulo naquele momento ele estava juntamente com aqueles homens, 275 homens mais Paulo, 276 tripulantes. Paulo naquele momento provavelmente ouviu muitas vozes. Vozes do tipo: não tem mais o que fazer, já era, acabou. Não há mais esperança, mas Deus falou com Paulo e Paulo deu ouvido à voz de Deus. Esse é um ponto importante para quem precisa de esperança. Saber quem vai ouvir. Paulo optou ouvir a voz de Deus, e por ele ter ouvido a voz de Deus, ele pode ser um propagador de esperança. A esperança de Paulo estava no Deus a quem ele pertencia e ao Deus a quem ele adorava.
Às vezes nós ouvimos muito mais e damos muito mais valor às projeções matemáticas que os homens tentam apresentar do que aquilo que Deus nos diz através da sua palavra, que é eterna. Damos muito mais crédito aos homens que começam a aparecer e falando: não há esperança, não tem solução, seu casamento, seu filho, sua vida, tua saúde acabou. E não ouvimos aquilo que o Deus que criou os céus e terra e todas as coisas diz. Meus irmãos, nós precisamos filtrar e saber a quem nós iremos dar ouvidos. Aos gritos dessas pessoas sem esperança, ou à voz daquele que é a fonte de esperança. Se você está ouvindo os gritos das pessoas sem esperança, tampe os ouvidos para ouvir a voz daquele que é a fonte de esperança, e o nome é Jesus. Ouça Jesus. Não se intimide pela voz e pelos gritos daquele que não tem mais esperança. Ouça aquele que é a fonte inesgotável de esperança para a tua vida, para aquilo que você almeja. Não dê vazão a essas pessoas que gritam e que não sabem mais o que fazer. Só Jesus pode dar esperança, e Deus levou esperança para Paulo. E aí nós podemos ver que o outro elemento para a esperança é fé em Jesus. Deus está acima de qualquer tempestade. O verso 24 mostra justamente isso. Deus falando para Paulo: Paulo, é importante você estar na presença de César. Paulo tinha fé. Paulo se levantou. Paulo acreditou na palavra do anjo. Paulo poderia falar: mas espera aí, viu a tempestade lá fora? Você viu esse povo aqui? Ninguém come, ninguém faz nada, a gente nem sabe onde está. Não, Paulo acreditou na palavra de Deus. Paulo agora se torna um propagador da esperança. A esperança daquela tripulação começou a surgir a partir do momento que um homem de Deus se levantou para falar de esperança. Meus irmãos, estamos rodeados de pessoas sem esperança, e Deus nos conclama hoje para nos levantarmos, como Paulo se levantou, e falar: há esperança, há esperança. Precisamos nos tornar multiplicadores da esperança. Enquanto todos estão falando de caos, enquanto todos estão falando que não há esperança, nós precisamos erguer a nossa voz aos quatro cantos desse mundo, nas redes sociais, em todos os mecanismos que Deus confiou a cada um de nós, e dizer: há uma esperança, porque quando homens de Deus se levantam para falar sobre a esperança, a vida, a libertação, a cura, a renovo, a direção. E foi justamente isso que aqueles homens enfrentaram naquele momento. Homens sem esperança se foram impactados por um homem cheio de esperança. É isso que Deus espera de nós, nos tornarmos multiplicadores dessa esperança. Multiplicar esperança é algo pelo qual nós devemos nos dedicar. Paulo estava no mesmo barco que aqueles homens. Paulo não estava num universo paralelo diferente, não. Paulo não estava mandando uma mensagem de texto para ele: fiquem firmes aí no meio da tempestade. Não, ele estava lá. Detalhe: Paulo, ele não estava lá como um tripulante na primeira classe. Paulo era prisioneiro, ele estava acorrentado. Paulo estava ali preso. Paulo estava numa situação complicada, e mesmo numa situação complicada, ele se ergue e fala de esperança. Meus irmãos, nós não precisamos melhorar na vida para falar de esperança. Nós temos hoje o dever de falar de esperança. Às vezes nós pensamos: não, quando eu conseguir um emprego eu vou falar de esperança, quando eu for curado eu vou falar de esperança, quando eu conseguir casar eu vou falar de esperança. Irmãos, isso não procede de alguém que conhece Deus, porque Paulo naquele momento começou a falar de esperança mesmo acorrentado, preso. Se aquele navio naufragasse, Paulo também iria morrer com aqueles homens. E ele se ergue para falar de esperança. Há muitas pessoas que se limitam a não falar de esperança e não multiplicam a esperança, multiplicam a perda da esperança. Nós precisamos, em nome de Jesus, hoje, nos posicionarmos: eu quero falar de esperança. Eu quero multiplicar a esperança. Eu estou sofrendo, eu estou passando pelas lutas, mas eu creio no Deus a quem eu pertenço, ao Deus a quem eu adoro. É por isso que eu posso falar de esperança.
O apóstolo Paulo, ele poderia ter ficado no canto dele, depois que o anjo apareceu. Ele poderia não ter falado nada sobre esperança, mas ele não ficou quieto. O anjo apareceu a ele. Ele poderia pensar, bom, vou ficar aqui quietinho. Ou vou falar apenas com as pessoas que estão próximas de mim, que eu julgo serem merecedoras para ouvir sobre esperança. Ele poderia fazer ali um rol seletivo, falar, olha, vou falar com o centurião Júlio, que foi gente boa comigo, vou falar com aquele ali que não me deu tanta chibatada, esse camarada aqui é legal, vou falar com ele também, ou seja, vou influenciar 4 pessoas. Aí, olha só, estou fazendo um movimentaço aqui. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Paulo falou para todo mundo. Paulo falou para todos. Ele não ficou escolhendo, você merece. Ele não. Você merece. Não! Ele abriu a boca. Ele falou a todos, porque todos precisavam de esperança. E imagine se Deus agisse assim conosco. Eu vou falar para ele não. Paulo foi usado ali por Deus. Paulo não selecionou. Paulo, depois que falou sobre a esperança, ele poderia esperar que ele recebesse um tratamento diferenciado. Paulo poderia falar, bom, agora que eu falei de esperança, o povo está animado, o povo agora está motivado, agora eu vou receber um tratamento VIP. Meus irmãos, Paulo não recebeu nenhum tratamento VIP depois que ele levou a esperança. Tanto é que se não fosse o centurião Júlio, para fazer uma manobra, para que quando o navio ele encalhou, os soldados queriam matar todos os prisioneiros, consequentemente Paulo ia ser morto. Olha só, Paulo levou esperança para todo mundo, Paulo falou de uma motivação para aqueles que estavam totalmente, desgraçadamente ali, sem saber o que fazer. Agora o navio ele encalhou no banco de areia, perto de uma ilha, e aí alguém poderia falar, bom, que bom, vamos levar o Paulo primeiro, porque foi ele o agente usado para fazer isso. Não, soldados, vamos matar os prisioneiros, e Paulo ia ser um deles. Aí o centurião intercedeu, fez uma manobra, não, solte eles, os que sabem nadar, vão nadando, o outro segura aí nas madeiras, de maneira que se cumpriu a palavra de Deus, 276 pessoas foram salvas. Paulo não recebeu nenhum privilégio por levar esperança, Paulo apenas foi um agente de Deus, para falar do amor de Cristo àquelas pessoas que não mereciam, ou melhor, aquelas pessoas que careciam de ouvir sobre esperança. Meus irmãos, precisamos ser como Paulo, multiplicadores de esperança. Multiplicadores de esperança, sabe por quê? Porque Jesus, ele é o maior propagador de esperança para a humanidade. E é ele a quem nós servimos. Jesus, ele foi o maior propagador de esperança para a humanidade. Precisamos nos erguer e dizer para as pessoas à nossa volta que há esperança. Precisamos ser multiplicadores dessa esperança que existe em Jesus, tendo como base o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi esse propagador de esperança a um mundo cheio de pessoas sem esperança. Jesus, ele veio e ministrou no mundo repleto de pessoas que não sabiam mais o que fazer. Homens e mulheres sem esperança. Homens e mulheres que eram descartados pela sociedade, aleijados, cegos, prostitutas, publicanos, religiosos. Jesus falou de esperança para um bandido numa cruz. Mas nós muitas vezes nos omitimos em falar de esperança. Meus irmãos, a esperança que temos é que esse mundo não é maior do que o nosso Deus. Esse mundo não pode nos tirar a nossa salvação. Esse mundo, as lutas não são maiores do que o Deus a quem nós servimos. Concluo, desafiando você a se tornar um multiplicador da esperança. Não perca a esperança. Pode ser que você hoje esteja enfrentando uma grande tempestade, mas mesmo naquela grande tempestade, Deus é contigo, Deus é por ti. E assim como Paulo se levantou para falar de esperança, levante-se, diga na tua casa, há esperança, diga no teu trabalho, há esperança, diga no teu condomínio, há esperança, diga para você mesmo,
há esperança. Há uma esperança não nos homens, há esperança em Jesus Cristo. Há esperança em Jesus Cristo. Há esperança em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Há esperança no Deus a quem eu sirvo, Jesus. Não perca a tua esperança. E se por alguma razão você perdeu, eu convido você a olhar para esse exemplo e em nome de Jesus hoje você se posicionar. Estou sofrendo, estou passando por lutas, mas ainda assim eu confio no Deus do impossível. Quer orar? Vamos orar? Fale com Deus em oração. E talvez hoje você vai ter que fazer uma renovação, dizendo: Deus, eu quero em nome de Jesus viver essa esperança. Estou no meio de uma tempestade. Eu não sei o que fazer, perdi o controle, mas o Senhor não perdeu o controle. Estou com medo, mas o Senhor é a fonte da minha coragem. É algo novo, não sei como fazer. Jesus, me ajude. É um desafio novo, me dê coragem. Deus, fala comigo, mostra na tua palavra. Pai, eu quero tampar o meu ouvido para aquilo que as pessoas estão falando e quero ouvir a tua voz. Ore, e depois nós iremos orar juntos. Você gostaria que orássemos pela tua vida? Eu quero encerrar orando com você. É desejo do seu coração? Aonde você está? Se você não se importar, ficar em pé. E com esse gesto você está dizendo: ore pela minha vida. Hoje, eu quero ser um desses multiplicadores, eu quero essa esperança. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que o Senhor venha com poder sobre essas vidas que nessa noite clamam por esperança, por renovo, por forças, por coragem. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por esses meus queridos irmãos, assim, ó Pai, como Paulo se levantou e levou esperança, para que eles, nós sejamos agentes do Senhor nesse mundo levando esperança. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o que nos incomoda, e eu peço em Teu nome, no nome de Jesus, que essas pessoas possam sair daqui com um olhar diferente, com uma disposição mental renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que eles falem na ousadia do poder que há em Jesus Cristo, para que aqueles ao redor deles possam contemplar as maravilhas de um Deus do impossível. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, e obrigado por saber que não existe nada, nenhuma tempestade, nenhuma situação adversa, que é mais poderosa do que o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, e ó Pai, mais uma vez, dê uma porção dobrada da graça a esses meus queridos irmãos, que nessa noite manifestam o desejo do Senhor sobre a vida deles. É minha oração em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus responda ao clamor do teu coração. Vamos cantar agora um salmo